Nós começamos o tratamento porque o Felipe teve que fazer a cirurgia, a frenectomia, né? A cirurgia para liberar a língua, que era uma língua presa, tinha dificuldade de mamar. Isso foi descoberto quando ele tinha 45 dias. O maior problema do Felipe sempre foi o sono. O sono, ele chorava muito, dormia pouco, e era meu desespero, assim, né? Depois que nós começamos com a técnica Twinar, o Felipe foi acalmando, foi tranquilizando, e foi melhorando essa questão do sono aí. Então, a partir dos 4 meses, ele já começou a dormir bem melhor, não chorava mais. Eu acredito que por conta do refluxo que ele tinha antes, né? Melhorando o refluxo e, por consequência, melhorando a questão do sono, que era o nosso principal problema, assim, né? Meu principal problema. Que a privação de sono é muito difícil, né? Então, e muito é graças ao tratamento que a Tia Paty faz. Tem mãos de fada, super leve, trabalha nos pontinhos certinho ali, sem apertar, sem machucar. É muito tranquilo. Ela não trata só o neném, ela trata a mãe também, que às vezes a principal causa também tá ali, né, na mãe, porque o bebê e a mãe são um só durante um tempo, né? Então, tudo que a gente sente, a gente acaba transmitindo para eles, a nossa insegurança, né? Nossas angústias ali do começo, né? Principalmente para as mães de primeira viagem. E a Paty vai trabalhando isso na gente também e num bebê, que faz com que fique tudo mais tranquilo. Olá, sejam muito bem-vindas ao Código Natural da Saúde Infantil. Eu sou a Paty Começo, mãe de 3 filhos, avó, fisioterapeuta e acupunturista há mais de 15 anos e especialista em terapia pediátrica chinesa. Hoje eu quero te mostrar um caminho natural, seguro e sem dor para fortalecer a imunidade do seu filho e te dar mais tranquilidade para a sua rotina. Esse evento foi feito especialmente para você, mãe, que já se cansou de ver seu filho adoecer, melhorar e pouco tempo depois ficar doente de novo. Para você que sente que vive em alerta, preocupada com mais uma febre, mais uma crise, mais uma ida ao médico. Também para você que deseja fortalecer a imunidade do seu filho de forma mais natural, sem excesso de intervenções, mas ainda não encontrou um caminho que realmente faça sentido. E até para você que sente, no fundo, que tem algo que não está bem, mas ainda não consegue entender exatamente o que é. Então fica comigo até o final, porque hoje talvez você descubra algo que ninguém nunca te explicou sobre a saúde do seu filho. Você vai entender porque algumas crianças entram em um ciclo constante de doenças de repetição, mesmo tomando remédios, vitaminas e fazendo acompanhamento. Vai passar a perceber alguns sinais que o corpinho dá antes das crises aparecerem, e principalmente o caminho para fortalecer a imunidade do seu filho de forma natural, segura e sem dor, para que ele fique mais forte, mais resistente e você volte a ter mais paz e segurança no dia a dia. E talvez você esteja se perguntando agora: será que isso realmente funciona? Olha, eu entendo essa dúvida. E é por isso que, antes de te mostrar como esse cuidado funciona na prática, eu quero te apresentar histórias reais de mães que também chegaram até mim cansadas, inseguras e buscando uma solução de verdade para os filhos. Olha a mensagem que a mãe da Elise me enviou. A Elise tinha 5 aninhos e vivia com otite. Não era uma otite leve, era aquela que dói, que deixa a criança acordada de madrugada e deixa a mãe desesperada. O fato é que a mãe dela chegou até mim com o coração acelerado. A Elise estava realizando um acompanhamento com o pediatra que não via outra solução para a Elise que não uma intervenção cirúrgica. Foi aí que eu comecei um acompanhamento natural, complementar e sem dor com a Elise. E sessão após sessão, os sinais começaram a mudar. E aqui tem algo muito importante. Eu não estava olhando só para o ouvido, eu estava olhando para a criança como um todo, para o sono, para a digestão e respiração, enfim, apoiando o organismo dela a reagir melhor. Após algumas sessões, Elise voltou ao seu pediatra para a consulta de retorno. E adivinha o que aconteceu? O pediatra a avaliou novamente e disse para a mãe da Elise: Está tudo normal. Vocês conseguem acreditar? Uma criança prestes a passar por um procedimento cirúrgico e após as sessões que apliquei, a secreção tinha sido absorvida. O ouvido estava bem e a cirurgia foi descartada. Agora, deixa eu te contar sobre a Maitê. Sabe aquela dificuldade funcional de fazer cocô que deixa o bebê tenso, irritado e a mãe preocupada o tempo todo? Então, apliquei uma sessão da terapia e eis que chega a seguinte mensagem com notícias da bebê. Olha ali na imagem. Ela está bem, soltando bastante pum. Seu trabalho é incrível, estamos encantados. E ainda completou. Ontem ela fez cocô no caminho para casa. E não sei se você sabe, mas uma parte muito importante da imunidade passa pelo intestino. Então, quando a gente ajuda esse corpinho a relaxar e o intestino começa a funcionar melhor, não estamos falando apenas de cocô. Estamos falando de um bebê que consegue descansar melhor, de um corpo que sai do estado de tensão e de uma rotina que começa a ficar mais leve.
Quando um bebê consegue relaxar de verdade, o sono vem com mais qualidade. E sono, para a criança, não é só descanso. É um dos momentos mais importantes de recuperação e organização do corpo como um todo. E entre tantas e tantas histórias, também tem o caso da Júlia. Quando eu perguntei como ela ficou após a sessão que apliquei, a mãe respondeu: a Júlia ficou bem. O catarro melhorou totalmente. Impressionante. Mãe, se você convive com criança congestionada, noites mal dormidas e nariz entupido, você sabe o peso disso. E o que aparece ali escrito na imagem com o impressionante tem uma lógica. Um, o sono. Dois, a digestão. E três, a respiração que se influencia. Sabe, mãe, quando a gente ajusta a base, esse trio de sono, digestão e respiração, o corpo para de ficar preso no ciclo de sobrecarga e começa a se reorganizar. Por isso, quando eu falo em fortalecer a imunidade, eu não estou falando apenas de parar de ficar doente. Eu estou falando de devolver à criança um organismo mais equilibrado, com mais capacidade de descansar, digerir e respirar, e atravessar os desafios da infância com mais estabilidade. Porque, no fundo, o que a gente mais deseja não é só que a febre passe ou que o nariz descongestione. O que a gente quer de verdade é sentir que o nosso filho está seguro. E ter a paz de saber que, como mães, nós estamos no caminho certo. E antes de te mostrar o caminho que hoje eu utilizo para fortalecer a imunidade das crianças de forma natural, segura e sem dor, eu preciso te contar porque esse cuidado se tornou tão importante na minha vida. Tudo começou com uma dor que eu vivi bem de perto. Uma dor que ninguém conseguia aliviar. Nem exame, nem remédio, nada parecia resolver. E naquela época, eu não era especialista, eu não era terapeuta. Eu era só uma mãe como você. E tudo o que eu mais queria era encontrar uma forma segura que funcionasse para tirar a dor de alguém que eu amo com todo o meu coração. E esse alguém é o meu filho, o Alex. Na época, ele só tinha 5 aninhos e vivia num ciclo que parecia não ter fim. Otite, sinusite, uma atrás da outra. E é claro, eu fiquei desesperada com a quantidade de medicamentos, porque era um ciclo vicioso. Eu dava antibiótico, ele melhorava por um tempo. E depois voltava tudo de novo. Eram febres, dores e noites muito ruins para todos nós em casa. E sabe, junto com tudo isso, vinha um sentimento silencioso de culpa, fracasso e esgotamento. Porque no fundo eu me perguntava: será que eu não estou deixando passar alguma coisa? Se você é mãe, talvez você entenda exatamente esse aperto no peito. Sabe aquela sensação de impotência, de querer aliviar o sofrimento do seu filho e não saber mais o que fazer? E eu me lembro de olhar para o Alex, ali deitadinho no sofá, com os olhos cheios de lágrimas, enquanto os irmãos e os primos brincavam. E aquilo partiu o meu coração de uma forma inexplicável. E vendo as crianças se divertindo e o Alex ali doente, eu também pensava: quando será que ele vai poder brincar de novo? Até que um dia aconteceu uma cena que me virou do avesso. Ele olhou para minha mãe com aquele olhar de quem pede ajuda e disse com a voz fraquinha: Vó, faz alguma coisa, faz uma mágica e tira essa dor de mim. E naquele momento, sabe, tudo parou, porque ali eu entendi. Não era só mais uma crise, era o meu filho me mostrando do jeito que ele conseguia que aquilo não fazia mais sentido. E naquele instante eu decidi: chega, basta. Eu precisava encontrar outro caminho, um jeito de cuidar sem viver apagando incêndio. Algo que respeitasse o corpo dele e olhasse para a origem do problema e não só para a dor daquele momento. E foi assim que eu comecei a minha busca. Eu mergulhei na medicina tradicional chinesa. E ali, pela primeira vez, eu conheci um olhar completamente diferente sobre o corpo infantil. Um olhar que não espera que a crise se intensifique para agir, mas que aprende a observar os sinais antes, entendendo o que o corpo da criança está tentando comunicar. E quando esse corpo passa a ser cuidado de forma mais equilibrada, muitas vezes as crises passam ou deixam de ser tão frequentes, tão intensas, e a criança começa a responder de outra forma. E no começo, sabe, eu confesso, eu fiquei sim dividida. Porque aqui no Brasil, a gente não está acostumada a pensar em cuidados sem ser por remédios ou cirurgias, não é verdade? Mas o meu desejo de ajudar o Alex era muito maior, mas muito maior do que o medo do desconhecido. E eu comecei a estudar, me aprofundar, entender. E aos poucos, algo foi acontecendo. As crises começaram a diminuir
E o meu filho voltou a ter energia, voltou a brincar, voltou a ser criança. E foi aí que eu entendi uma coisa muito importante. Não faz sentido esperar o corpo chegar no limite para só então agir. Dá para cuidar da saúde infantil de um jeito mais consciente, fortalecendo a base, lembra? O sono que recupera, a digestão que equilibra e a respiração mais livre. E eu percebi que eu não podia mais guardar isso só para mim. Com tempo, com prática, estudo e muita dedicação, eu fui organizando tudo, nos livros, nos cursos, nos atendimentos, mas principalmente na rotina real das famílias. Se o corpo ele pode ser estimulado a se reorganizar através de pontos específicos que eu aplicava na acupuntura, será que existia uma forma de fazer isso sem dor, sem medo, sem agulhas? E foi aí que eu descobri algo que transformou completamente a minha forma de enxergar o cuidado infantil. Uma técnica milenar, criada especialmente para crianças. Um cuidado feito através de toques suaves, sem susto, sem trauma, sem resistência. E justamente porque as crianças aceitavam melhor esse cuidado, os resultados começaram a aparecer de forma muito natural, respeitando o corpo e o tempo de cada uma delas. Mas existia uma outra parte muito importante nessa construção, porque eu também trazia comigo uma outra base, a minha formação como fisioterapeuta. E a fisioterapia me ensinou a observar e ajudar o corpo infantil no movimento, na respiração, no tônus, nas tensões. E foi dessa união entre a medicina pediátrica chinesa, a terapia manual infantil e a minha experiência como fisioterapeuta que algo novo começou a tomar forma. Porque quanto mais crianças eu atendia, mais eu percebia um padrão. E foi aí que aconteceu a grande virada. Eu entendi que fortalecer a imunidade infantil não era apenas olhar para a doença, era fortalecer aquilo que sustenta o organismo da criança todos os dias. Porque quando o sono, a digestão e a respiração funcionam melhor, a criança tende a ter mais recursos para se recuperar e a atravessar melhor os desafios da infância. E foi justamente desse entendimento que nasceu o Vita Kids, um método para fortalecer a imunidade dos filhos de 0 a 7 anos, prevenindo e reduzindo doenças da infância de forma natural, segura e sem dor. Não focando apenas na crise, mas fortalecendo a base que sustenta a saúde infantil. Porque, no fundo, foi tudo isso que eu procurei quando eu estava no seu lugar, quando eu procurei ajuda para o meu filho. Eu não queria apenas aliviar uma crise, eu queria ajudar o meu filho a ficar mais forte, mais equilibrado, mais resistente. E foi essa busca que começou dentro da minha própria casa, que acabou se transformando na missão da minha vida. Ajudar mães de crianças de 0 a 7 anos a fortalecer a imunidade dos filhos, prevenindo e reduzindo as doenças da infância de forma natural, segura e sem dor. E agora eu quero demonstrar a base desse método. A base mais importante do Vita Kids nasceu da pediatria chinesa, uma medicina milenar que observa a criança como um todo, respeitando suas características próprias, acompanhando seu amadurecimento e cuidando de cada fase do seu desenvolvimento. E talvez você esteja pensando, Pati, mas esse conhecimento tão antigo ainda faz sentido nos dias de hoje? E a resposta é sim. E talvez seja exatamente por isso que esse conhecimento atravessou séculos e continua tão atual. Tanto que a própria Organização Mundial da Saúde reconhece a medicina tradicional chinesa como uma prática complementar, importante, incentivando sua integração de forma segura e responsável aos sistemas de saúde. Porque, no fim das contas, cuidar da saúde infantil não precisa ser uma escolha entre um caminho ou outro. Mas, Pati, e se meu filho já toma remédios, eu devo parar ao aplicar essa terapia milenar? E se ele usa antibiótico? E se ele já faz acompanhamento com um pediatra? Como fica isso? Olha, mãe, uma coisa não exclui a outra, porque o acompanhamento médico é fundamental, tá? E eu jamais vou orientar uma família a interromper qualquer tratamento indicado pelo pediatra. O que eu trago aqui para você e que eu aprendi ao longo dos anos é que muitas vezes a família cuida das crises da criança com o pediatra, mas continua sem saber como fortalecer a imunidade delas, prevenindo e reduzindo as doenças da infância de forma natural, segura e sem dor. E é justamente nesse espaço que entra o cuidado complementar
Principalmente quando a criança vive aquele padrão que muitas mães conhecem bem, não é mesmo? O filho adoece, melhora, depois passam algumas semanas, ou nem isso, e tudo começa de novo. São esses padrões que chamamos de doenças de repetição. Não necessariamente porque seja exatamente a mesma doença, tá? Mas porque existe um padrão de recorrência, um padrão em que o organismo parece ter dificuldade para recuperar seu equilíbrio por mais tempo. E é justamente aí que entra um olhar complementar, porque além de cuidar do episódio atual, nós também podemos olhar para aquilo que sustenta a saúde infantil todos os dias. Por exemplo, o sono, a digestão e a respiração, a base do organismo. Porque quando essa base está constantemente sobrecarregada, o organismo tende a ficar mais vulnerável. Mas quando essa base começa a se fortalecer, muitas famílias percebem uma mudança importante, ou seja, as crises podem se tornar menos frequentes, menos intensas e os intervalos de bem-estar começam a aumentar. Não porque existe mágica, tá? Mas porque um corpo mais equilibrado tende a lidar melhor com os desafios da infância. E deixa eu te apresentar a Lolô. A Lolô tem 4 aninhos e tem asma. E não era um quadro leve. Isso impactava diretamente a rotina da família. Crises frequentes, idas ao pronto-socorro, noites mal dormidas e muita preocupação com a respiração. Ela seguia em acompanhamento médico. E a família buscou a terapia pediátrica chinesa como um cuidado complementar. No início, as crises vinham com intervalo curto, em alguns momentos, cerca de 15 dias entre uma e outra. E o primeiro sinal de melhora que a gente observou foi simples e muito importante. O intervalo entre as crises começou a aumentar. Em um dos períodos, a Lolo chegou a ficar cerca de 40 dias sem apresentar nenhuma crise. Depois disso, ela ainda precisou de uma internação. E aqui está o ponto que mudou a rotina da família. Desde agosto de 2025, mantendo o acompanhamento médico e o cuidado complementar, ela não voltou a ter crises. Percebe, mãe? Foi justamente na prática, atendendo crianças, observando suas respostas e percebendo como o corpo infantil reage ao toque, ao ambiente e à presença da mãe, que eu entendi algo muito importante. Você também pode ajudar seu filho a ter mais saúde, vitalidade e tranquilidade dentro da terapia pediátrica chinesa. E agora que você já enxergou que é possível fortalecer a imunidade do seu filho, prevenindo e reduzindo doenças da infância, de forma natural, segura e sem dor, eu vou te mostrar os 3 pilares que você precisa dominar no seu dia a dia, aí na rotina do seu filho, para fortalecer a imunidade dele, prevenindo e reduzindo doenças da infância de forma natural, segura e sem dor. E são esses 3 pilares que sustentam todo o cuidado que trago para você nessa aula. O primeiro pilar é o toque que equilibra. O segundo é a presença que acolhe. E o terceiro é o conhecimento que protege. Porque quando esses 3 pilares caminham juntos, a mãe deixa de apenas reagir às crises e passa a fortalecer a imunidade dos filhos de 0 a 7 anos, prevenindo e reduzindo as doenças da infância de forma natural, segura e sem dor. E agora eu quero te apresentar o primeiro pilar que você precisa desenvolver para aumentar a imunidade do seu filho. Um pilar simples de entender, mas extremamente poderoso quando aplicado da forma correta. E esse caminho começa por algo que toda mãe já tem, as próprias mãos. O primeiro pilar que você precisa desenvolver é o toque que equilibra. O toque dentro da terapia pediátrica chinesa faz toda a diferença, porque ele complementa o tratamento médico, ajudando o corpo da criança a encontrar equilíbrio antes mesmo do sintoma aparecer. Com isso, reduzindo as idas ao médico e os custos com os remédios. E para relembrar, a medicina chinesa, ela vem atuar em todo o organismo, em todo o corpinho, onde os sintomas são tratados na raiz do problema. Assim, sabendo que determinados pontos no corpo agem diretamente em órgãos específicos, não é qualquer toque que pode ajudar, porque além de tocar no local certo, é necessário o movimento e a direção correta, onde há toda uma intenção, conhecimento e respeito ao corpo infantil. Vale lembrar que esse corpinho ainda está amadurecendo seu sistema digestivo, respiratório, regulando o sono, as suas defesas naturais e até a forma de lidar com emoções e estímulos. Por isso, a resposta ao toque funciona tão bem em crianças, porque esses estímulos são aceitos de forma natural, conversando diretamente com a pele, com o sistema nervoso e com os mecanismos de regulação do corpo. É como se o toque oferecesse uma informação suave e segura para esse organismo que ainda está amadurecendo.
ajudando a criança a relaxar, se reorganizar e responder melhor aos desafios naturais da infância, como as mudanças no sono, na digestão, na respiração, nas emoções e nas defesas do corpo. E talvez você esteja se perguntando, não é, mãe? Mas, Paty, se o meu filho não tem sintoma, se ele não está com crise, por que eu devo aplicar esse pilar? Mãe, pensa comigo. É justamente para evitar que as crises cheguem e se instalem, porque aumentar a imunidade é ponto-chave para uma saúde plena. Porque quando o organismo da criança está em modo de alerta, tudo fica mais difícil, não é mesmo? O que muitas mães não sabem é que nesses momentos, o corpinho da criança está pedindo ajuda para sair desse estado de tensão e voltar ao equilíbrio. E a pergunta que muitas mães me fazem é: Paty, como um toque tão suave pode gerar respostas tão importantes? Olha, mãe, é muito simples. Nesses vídeos, eu estou aplicando estímulos suaves e específicos, ajudando o organismo das crianças a desacelerar, a relaxar, a reencontrar o estado de equilíbrio. Nesse movimento aqui, eu estou aplicando uma técnica onde eu seguro a pele com o polegar e o indicador como se fosse assim um belisquinho nas costas da criança, sabe, ó? Eu puxo a pele um pouquinho, sabe, uma ondinha assim, ó. Eu vou fazendo esse movimento, eu vou deslizando nas costas toda da criança, na coluna toda, tá? Começando lá da região sacral, bem próximo ali do bumbum, eu puxo um pouquinho e vou fazendo este movimento. Essa pressão que eu faço, mãe, e a forma como eu aplico, como eu estou tocando, eu vou ativar o sistema simpático que trabalha na ligação interna dos órgãos. E o que torna essa técnica tão poderosa é que, com isso, eu vou aumentar a imunidade da criança, prevenindo e reduzindo as doenças da infância de forma natural, segura e sem dor. Olha o que uma mãe de um bebê que eu atendi me enviou depois dessa sessão. Acordei às 11h30 da noite para mamar e à meia-noite e 6 ele já estava dormindo no berço. Depois só acordou às 4 da manhã para mamar e às 4h30 já estava dormindo novamente. Está soltando muitos puns e fez mais um cocô ontem mesmo, antes do banho. Percebe, mãe? Não foi apenas o sono que respondeu, o intestino também respondeu, porque quando o organismo encontra mais equilíbrio, várias funções começam a trabalhar melhor juntas. E para uma mãe que estava exausta, isso não é apenas uma noite melhor. É a sensação de finalmente conseguir respirar um pouco mais aliviada, não é? Bom, agora que expliquei sobre o toque que equilibra, existe um segundo pilar muito poderoso e minha experiência diz que muitas mães nunca perceberam, por exemplo, o que eu vou dizer agora. Porque dentro da terapia pediátrica chinesa, não é apenas o toque que influencia a criança. A sua presença, mãe, também influencia muito no resultado. E só para você ter uma ideia, quando você está amamentando e fica no celular perto do seu filho, muitas vezes ali vendo vídeos, conversando com outras pessoas, o maior impacto pode não ser apenas o aparelho em si, mas a sua atenção sendo levada para bem longe do seu bebê. E a ciência tem mostrado que o uso de telas durante a amamentação, ela pode diminuir a qualidade da interação entre mãe e filho. E além disso, para que esse pilar funcione bem, é preciso que você esteja atenta aos sinais do seu filho, viu? Em uma vida tão corrida como a de hoje, pode parecer estranho o que eu vou te dizer. Mas saber observar os movimentos, as queixas, as pequenas evoluções, aplicar essa técnica de presença é fundamental para aumentar o resultado do tratamento. E aqui eu quero trazer outro ponto importante. Estar presente, mãe, é um ato de harmonia. Estar presente muda completamente o estado emocional da criança, e isso contribui para aumentar a imunidade do seu filho. Quer um exemplo? Talvez você já tenha sentido isso na prática. Quando você se acalma, o seu filho percebe. E às vezes, basta você ficar mais tranquila para seu filho se acalmar também. Em outras vezes, por exemplo, quando você está muito exausta, preocupada ou ansiosa, parece que ele sente tudo isso imediatamente. E não é impressão não, viu? O organismo infantil é extremamente sensível ao ambiente emocional ao seu redor. E antes mesmo de entender palavras, a criança percebe tons de voz, expressões, tensão e segurança. É por isso que eu chamo esse segundo pilar de presença que acolhe. Porque muitas vezes o que a criança precisa não é que a mãe seja perfeita, é que ela consiga transmitir segurança. É que ela consiga ser aquele lugar onde o filho encontra proteção quando o mundo parece desconfortável demais. Porque quando o toque ele encontra presença, o resultado costuma ser muito diferente. E é assim que a terapia pediátrica chinesa atua tão bem na prevenção
quanto na redução de doenças repetitivas através dos toques suaves em pontos específicos do corpo da criança, incluindo a sua presença mãe no tratamento. Existe ainda um terceiro pilar que completa toda essa construção, porque não basta apenas ter as mãos. É preciso saber onde tocar, como tocar e quando tocar. E além de estar presente, é preciso compreender aquilo que o organismo da criança está tentando comunicar. E é exatamente aí que entra o terceiro pilar, o conhecimento que protege. Porque ao longo desses anos, eu percebi uma coisa muito importante, sabe, mãe? Muitas mães têm amor e dedicação de sobra. Elas têm vontade de ajudar os filhos. O que muitas vezes falta não é cuidado, é compreensão. Eu falo em compreensão porque é necessário entender que o organismo infantil não funciona em partes separadas. Ele funciona como um sistema inteligente e profundamente conectado. Sabe, essa foi uma das coisas mais fascinantes que aprendi dentro da medicina pediátrica chinesa. Porque ela ensina que o organismo possui uma rede de comunicação interna que conecta diferentes funções do corpo. E por isso, quando algo perde equilíbrio, muitas vezes o sinal aparece em outro lugar. Quer um exemplo? Às vezes, a dificuldade não começa no nariz, ela começa no sono. Outras vezes, não começa na respiração, mas na digestão. E às vezes, não começa na doença, mas em pequenos sinais que parecem sem importância. Entende, mãe? E é justamente por isso que tantas mães sentem que as crises aparecem do nada. Porque elas enxergam apenas o resultado final. A realidade é que o organismo já estava se comunicando muito antes da crise surgir. Um toque suave no lugar certo pode ajudar o corpo a encontrar caminhos para voltar para o equilíbrio. E talvez você não veja essa rede, da mesma forma como você não vê o que não é concreto. Por exemplo, você não vê o amor, certo? Mas você sente, sabe que existe. Assim como você também não vê a eletricidade, o sinal do celular. E nem por isso duvida que eles existem quando percebe seus efeitos, sua funcionalidade. Com o organismo infantil acontece algo parecido. Quer ver como? Por exemplo, quando o sono melhora, o intestino volta a funcionar. A respiração fica mais livre, quando a criança fica mais tranquila, quando aquele sorriso volta a aparecer. E é exatamente por isso que o conhecimento protege. Porque não basta conhecer os três pilares. É preciso aprender a aplicar o toque que equilibra, desenvolver a presença que acolhe e compreender o conhecimento que protege. E foi justamente por isso que eu organizei todo esse conhecimento de forma simples, prática e estruturada. Então, agora eu quero falar com você, mãe, que tomou uma decisão. A decisão de não esperar a próxima crise chegar para só então agir. A decisão de participar de forma ativa da saúde do seu filho. Porque se você chegou até aqui comigo, provavelmente não está buscando apenas informação. Você está buscando transformação. E é para você que eu criei o programa Blindagem Natural da Saúde Infantil. Um passo a passo completo para ajudar mães de crianças de 0 a 7 anos a fortalecer a imunidade dos filhos, prevenindo e reduzindo as doenças da infância de forma natural, segura e sem dor. Dentro do programa, você vai aprender a aplicar na prática os três pilares que eu apresentei nesta aula: o toque que equilibra, a presença que acolhe, o conhecimento que protege. Porque não basta apenas conhecer esses pilares. É preciso saber como utilizá-los no dia a dia, nos momentos em que surgem as dúvidas, os desconfortos e os desafios da infância. O programa Blindagem Natural da Saúde Infantil é totalmente online e foi pensado para caber na rotina real de uma mãe. Assista quando quiser, 24 horas por dia, pelo celular, tablet ou computador. Teremos encontro ao vivo para aprofundar conteúdos, tirar dúvidas e acompanhamento próximo. Os módulos serão liberados a cada 15 dias, progressivamente, para você aprender no seu ritmo. Você também receberá materiais de apoio, mapas corporais, guias de sinais e protocolos simples para consultar sempre que quiser. E algo que eu considero fundamental: você não estará sozinha. Você terá acesso a um grupo de suporte, onde poderá compartilhar dúvidas, receber orientação e caminhar ao lado de outras mães que estão vivendo desafios parecidos com os seus. O mais importante é que você terá clareza. Clareza para compreender melhor o organismo do seu filho, clareza para reconhecer sinais importantes e clareza para agir com mais segurança e confiança em cada fase da infância.
E agora, deixa eu te mostrar exatamente tudo que você vai encontrar lá dentro. No primeiro módulo, você vai descobrir por que a criança não pode ser tratada como um mini adulto. Vai entender as diferenças do organismo infantil e por que muitos cuidados simplesmente não funcionam quando ignoramos essas particularidades. Isso traz mais segurança para você cuidar, respeitando o ritmo natural do desenvolvimento do seu filho. No segundo módulo, eu vou te mostrar o mapa do crescimento de 0 a 7 anos. Você vai aprender o que é esperado em cada fase, quais sinais merecem atenção e como identificar mudanças antes que elas se transformem em problemas maiores. É o tipo de conhecimento que traz previsibilidade e reduz muito a insegurança das mães. No terceiro módulo, nós vamos mergulhar nas raízes dos desequilíbrios. Você vai entender por que algumas crianças parecem entrar em um ciclo constante de doenças de repetição e como sono, digestão, respiração e regulação influenciam profundamente a saúde infantil. Aqui você começa a enxergar o organismo de uma forma completamente diferente. No quarto módulo, o foco são os bebês recém-nascidos. Você vai aprender recursos naturais e seguros para lidar com situações que costumam gerar muita angústia nas famílias, como cólicas, desconfortos digestivos, fases intensas e dentição. No quinto módulo, nós vamos falar sobre os cuidados complementares para quadros respiratórios. Você vai aprender formas de apoiar o organismo da criança durante os períodos de gripe, congestão, tosse e dificuldades respiratórias recorrentes, sempre respeitando o acompanhamento médico. No sexto módulo, nós entramos em um tema que impacta diretamente a imunidade, a digestão. Você vai entender melhor questões como intestino preso, dores abdominais, vômitos, diarreias e alterações de apetite, aprendendo recursos que ajudam a trazer mais equilíbrio para o organismo. No sétimo módulo, vamos falar sobre sono, porque muitas vezes a criança está exausta, mas não consegue descansar da forma que precisa. Você vai aprender a lidar com despertares frequentes, sono agitado, medos noturnos e situações que afetam o descanso da criança e de toda a família. Isso é o programa Blindagem Natural da Saúde Infantil completo. Método, aplicação, material de apoio, grupo de suporte. Tudo o que você precisa para ajudar seu filho a fortalecer a imunidade, prevenindo e reduzindo as doenças da infância de forma natural, segura e sem dor. E você tem 12 meses de acesso ao programa inteiro. Assim que você efetuar sua matrícula, você já recebe acesso à plataforma. Cada módulo será liberado a cada 15 dias, pronto para você aplicar. Você pode acessar pelo computador, celular, tablet, onde quiser, na hora em que quiser, 24 horas por dia, para agir sempre que precisar. Além das aulas gravadas, teremos encontros ao vivo para aprofundar conteúdos, responder dúvidas e acompanhar você mais de perto nessa jornada. Mas não para por aí, viu? Além de todo o conteúdo do programa, os alunos desta turma também recebem presentes estratégicos. Presentes que foram pensados justamente para acelerar seus primeiros passos no fortalecimento da imunidade do seu filho, que foram pensados exatamente para quebrar as principais dificuldades das mães. Falta de tempo, insegurança e aquela sensação de eu não sei por onde começar. O presente especial número 1 é a pausa de ouro, uma meditação guiada e criada por mim. E por que esse presente é tão importante? Porque, mãe, antes de qualquer palavra, o seu filho sente o que você está sentindo. O coração dele acelera junto com o seu. O corpo dele se acalma quando o seu se acalma também. A pausa de ouro ajuda você a desacelerar antes de oferecer o toque, criando um ambiente muito mais favorável para que seu filho perceba esse cuidado. Não é sobre ser perfeita, é sobre conseguir chegar inteira o suficiente para que ele se sinta seguro no seu abraço e no seu toque. Essa meditação eu não cobro separada, mas se eu fosse vender, eu cobraria pelo menos R$ 97. E aqui sai de graça. E agora vamos ao segundo presente especial, a lista de erros que sabotam a saúde infantil. Esse presente ajuda a resolver uma dúvida que muitas mães carregam. Será que estou fazendo algo errado sem perceber? Assim, com a lista de erros que sabotam a saúde infantil, você vai descobrir os principais erros do dia a dia que podem dificultar o equilíbrio do organismo infantil. E mais importante, vai aprender ajustes simples que ajudam a proteger a saúde do seu filho com mais consciência e segurança. E se eu fosse cobrar por esse produto, eu cobraria R$ 97,
E se inscrevendo nessa turma, você não paga nada. E para deixar ainda melhor, olha só o terceiro presente pensado justamente para você, mãe. Como lidar com a culpa e a insegurança materna. Esse presente é para as mães que carregam o peso de achar que nunca fazem o suficiente. Aqui você encontrará reflexões, exercícios simples e estratégias para desenvolver mais confiança e leveza nessa jornada. Porque uma mãe mais segura também consegue cuidar melhor, não é mesmo? Tudo para você aplicar com clareza e consistência sem se sentir sozinha. Somando apenas esses presentes especiais, estamos falando de R$ 438 em conteúdos complementares. E se incluirmos o encontro individual comigo, avaliado em R$ 280, você recebe hoje mais de R$ 700 em bônus e complemento sem pagar mais nada por isso. O programa estará nas suas mãos, aulas gravadas, encontros ao vivo, materiais de apoio, tudo disponível para assistir, repetir, consultar sempre que precisar, inclusive nos momentos de crise. Não importa se é de madrugada, se é final de semana, se o consultório está fechado. Você tem o conhecimento e as ferramentas certas para agir com segurança e amor sempre. Esse é o blindagem natural da saúde infantil. Essa é a transformação que eu quero para você e para o seu filho. Agora, você deve estar pensando, não é, mãe? Tá bem, Pati, mas quanto custa para entrar? E eu vou te responder, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Quanto custa emocionalmente ver seu filho sofrer e sentir que você não sabe como ajudar? Quanto custa, mãe, passar noites acordada, observando a respiração dele, torcendo para que ele melhore? Quanto custa aquela sensação de impotência quando a febre volta, quando a tosse retorna, quando a sinusite reaparece? Ou quando parece que vocês finalmente saíram de uma crise e tudo começa de novo. Porque quem é mãe sabe, o mais difícil nem sempre é a doença. O mais difícil é o medo, é a insegurança, é a dúvida e aquela sensação de estar sempre esperando o próximo problema aparecer. Agora imagina como seria viver essa rotina com mais tranquilidade, com mais clareza, com mais confiança, sabendo o que observar, sabendo como agir, sabendo que existe um caminho, porque quando uma mãe ganha conhecimento, ela ganha algo que não tem preço, a paz de não se sentir perdida. E quando a mãe encontra essa paz, toda a família sente a diferença. Então, agora vamos falar de números. A partir de agora, eu quero que você olhe para tudo o que está incluído hoje. O programa Blindagem Natural da Saúde Infantil, os módulos completos, as aulas gravadas, os encontros ao vivo, os materiais de apoio, o grupo de suporte, o encontro individual comigo para quem entrar hoje, a pausa de ouro, a lista de erros que sabotam a saúde infantil, o material sobre culpa e insegurança materna e todos os recursos que preparei para acompanhar você nessa jornada. Agora, mãe, pensa comigo. Talvez você esteja imaginando que um programa como esse custaria alguns milhares de reais. Um programa com esse nível de conteúdo, materiais de apoio e suporte poderia facilmente custar R$ 3.000. E, sinceramente, poderia sim. E se você parar para somar, hoje, só uma única consulta de emergência pode custar algumas centenas de reais. Isso sem contar que, quando as crises se repetem, vem ainda outros valores de novas consultas, os exames, os medicamentos, os deslocamentos que podem passar de R$ 1.000 por mês. Isso sem contar o desgaste emocional que nenhuma conta consegue medir. Mas essa é a primeira turma, uma turma muito especial. Então, eu preparei uma condição exclusiva para você. Então, se o programa Blindagem Natural da Saúde Infantil custasse a metade disso, R$ 1.500, já estaria muito justo, não é mesmo? Mas eu tomei uma decisão. Esse treinamento não vai custar isso. Por quê? Eu quero que esse conhecimento chegue ao maior número possível de famílias, aliviando o sofrimento e trazendo mais saúde para seu filho. Então, eu quero te falar que, para essa primeira turma do programa Blindagem Natural da Saúde Infantil, o investimento será de apenas um valor de 12 parcelas de R$ 82,43, ou por R$ 797 à vista. Todo esse conhecimento, 24 horas por dia, pelo prazo de um ano, por apenas 12 parcelas de R$ 82,43. Uma ou duas idas na emergência já pagou esse programa inteiro. Esse já é um valor que você deixará de gastar, seja em emergências e remédios, pois você estará fortalecendo a imunidade do seu filho, prevenindo e reduzindo doenças da infância de forma natural, segura e sem dor. Mãe, por menos de R$ 90 por mês,
Você terá acesso a um conhecimento que pode transformar a forma como você cuida da saúde do seu filho. Mas, Paty, quais são as formas de pagamento? Bom, pela Hotmart você tem inúmeras formas de pagamento. Por exemplo, você pode realizar o pagamento através de um ou dois cartões de crédito, Pix, boleto, cartão virtual, caixa PayPal. Mãe, eu sei que, quando se trata dos nossos filhos, cada decisão pesa no peito. A responsabilidade é grande, o medo de errar também. Por isso, eu faço diferente. Eu quero que você tome essa decisão com o máximo de tranquilidade e segurança, viu? Por isso, você tem uma garantia incondicional de 30 dias. Você pode entrar no programa, participar das aulas, colocar tudo em prática no seu dia a dia, sem pressão, sem risco, no seu tempo. Se, em até 30 dias, você sentir que o programa não é para você, por qualquer motivo, basta enviar uma mensagem para o nosso suporte por WhatsApp e eu devolvo 100% do valor investido. Sem perguntas, sem constrangimento, sem nenhuma burocracia. Porque o que importa para mim é o seu bem-estar e o do seu filho. Minha equipe está disponibilizando o link aqui no chat. O QR Code também será disponibilizado. E você que está vendo a gravação, também tem um botão aqui embaixo do vídeo para você clicar e se inscrever. Então, a partir de agora, você tem 3 caminhos. Primeiro caminho, continuar como está. Ou seja, você segue fazendo o que sempre fez, mesmo depois de tudo que conversamos hoje. Quando a febre aparece, corre para o médico, toma o remédio, espera melhorar. O médico é importante sim, mas em pouco tempo a febre pode voltar, ou vem a tosse, ou a dor de ouvido. E lá vai você de novo, mais uma consulta, mais remédio, mais medo. O ciclo se repete e você segue reativa, sempre resolvendo só o sintoma, nunca a causa. O segundo caminho, tentar aprender sozinha. Você pode buscar informações na internet, assistir vídeos, tentar adaptar o que encontra por aí. Sei que muitas mães fazem isso com o maior amor do mundo, tentando acertar. Mas, na prática, esse caminho acaba custando muito tempo, nosso bem mais precioso, e também dinheiro, em cursos e dicas avulsas que nem sempre conversam entre si ou trazem o resultado esperado. Além disso, sobra a insegurança. Será que esse conteúdo é seguro? Será que estou fazendo certo? Será que é seguro para o meu filho? E mesmo com toda a dedicação, fica aquela dúvida. E enquanto isso, as fases do seu filho vão passando e a insegurança continua ali, silenciosa, pesando no coração. E como você estará daqui a 6 meses, mãe? Daqui a 1 ano? Creio que na mesma coisa. E o terceiro caminho é vir comigo, entrar agora para o programa Blindagem Natural da Saúde Infantil. Aqui você tem um método claro, um passo a passo prático, um grupo de mães na mesma jornada, o meu acompanhamento pessoal e suporte para cada dúvida. Nos casos gerais, você vê resultados em 1 semana. Menos choro, mais calma, mais noites tranquilas. Você dorme em paz, com a certeza de que não está mais reativa, mas preparada, segura e no controle. Agora, mãe, a decisão está nas suas mãos. E hoje, mãe, você descobriu que existe um caminho. Entendeu que fortalecer a imunidade infantil vai muito além de tentar controlar sintomas. Conheceu os 3 pilares que sustentam o método Vita Kids e percebeu que é possível cuidar da saúde do seu filho de forma natural, segura e sem dor. Por isso, mãe, eu organizei tudo isso dentro do programa Blindagem Natural da Saúde Infantil. Por quê? Porque, mãe, eu gostaria que alguém tivesse me mostrado esse caminho quando eu estava aí, no seu lugar, buscando respostas para ajudar o meu filho. Mas, se ainda existir alguma dúvida no seu coração, converse com a minha equipe pelo WhatsApp, que está aqui na tela, ou por um dos contatos dos administradores do grupo ou pelo nosso Instagram. Nós teremos o maior prazer em te ajudar. Só não permita, mãe, que uma dúvida momentânea te impeça de conhecer um caminho que pode fazer diferença na saúde e na rotina da sua família. Porque aquilo que você aprendeu hoje pode transformar para sempre a forma como você enxerga a saúde do seu filho. Lembrando que as vagas desta primeira turma são limitadas, porque eu quero acompanhar as famílias de perto e entregar a melhor experiência possível para cada mãe e cada criança. Agora, se você se matriculou, parabéns por sua decisão. Eu te espero do outro lado. Será uma alegria receber você dentro do programa Blindagem Natural da Saúde Infantil. Que Deus abençoe você, sua família e principalmente a saúde dos seus filhos. E até breve. Tudo bom? Eu sou Marília, sou mãe da Elise.
Nós viemos aqui, primeiramente, porque Elise recebeu um diagnóstico de otite e que, depois de algum tempo, tomando alguns antibióticos muito fortes, ela não estava sarando. O tratamento que foi feito na Elise foi um tratamento terapêutico, sem agulhas. Ele é realizado, né? Eu vi que ele foi realizado com o toque das mãos, então, em pontos específicos. E isso foi o diferencial do tratamento, né? Sem dor, sem machucar, sem a criança, ela ficou muito confortável, né? Ela fica muito confortável nesse tratamento, então, e o resultado foi fantástico. Elise nunca mais teve nada. E Elise tá completamente sarada, não teve mais nada. E eu só tenho a agradecer. Obrigada. Eu comecei o tratamento de um dos meus filhos quando, em razão da hidrocefalia, foi avaliada a necessidade de uma cirurgia para colocar a válvula. Então, inicialmente, a manipulação era para apoiar na drenagem dos líquidos e fortalecer o sistema imunológico, né, para uma potencial cirurgia. E ainda que tenha sido necessária essa cirurgia para colocar a válvula, foi bem importante descobrir os potenciais que a medicina chinesa tinha nas crianças, tanto da parte física quanto da parte emocional. E desde então a gente faz uso aqui em casa em uma série de quadros. A gente já tratou a parte gastrointestinal, a parte das tosses persistentes e o uso mais pedido para a Patrícia na parte emocional, naquelas questões de descontrole que, principalmente as crianças, mas até persistem em alguns adultos, a falta de controle dos momentos de raiva, ou aquele choro intenso que a gente não consegue lidar em casa. Isso é um caminho importante, sabe, no meu maternar, na evolução dos meninos, e me deixa muito segura e feliz de poder contar com essa ferramenta e com essa profissional incrível.